no parque. Vamos com a manchete da Socorro, Ari. Essa Socorro tem perseguição contra você. Contra mim? Porque sempre é Trump, são seus amigos, sempre, incrível. Meus amigos estão aqui mesmo no Brasil, mas eu não posso citar que eu não quero comprometer ninguém. Vai lá. Trump anuncia tarifaço contra México e Canadá por facilitar a passagem de entorpecentes nas fronteiras. Senado mexicano diz que os Estados Unidos precisam parar de consumir drogas. Como assim, Socorro? Chego já no México, Amadeu. Primeiro vamos falar dessa notícia, que foi um anúncio que foi feito ontem pelo presidente eleito Donald Trump. Ele disse que é uma das primeiras medidas que ele vai tomar assim que voltar à Casa Branca. Então, já no dia 20 de janeiro, no dia da posse, ele promete assinar uma ordem executiva impondo tarifas de 25% sobre todos os produtos importados do México e do Canadá e também uma tarifa adicional de 10% às importações da China. O presidente eleito diz que esses 3 países estão inundando os Estados Unidos com drogas e, no caso dos 2 vizinhos, México e Canadá, também inundando com imigrantes ilegais. Ele fez o anúncio na rede social dele. Ontem, o Trump escreveu que as tarifas permanecerão em vigor até que as drogas, em particular fentanil e todos os estrangeiros ilegais, parem de invadir os Estados Unidos. Diz que México e Canadá têm o poder para resolver esse problema que já se arrasta há muito tempo, esse problema antigo. O Trump também falou sobre a China. Ele disse que teve várias conversas com a China sobre essa quantidade enorme de drogas que a China envia para os Estados Unidos. Mas o Trump disse que foram conversas sem sucesso. A China, inclusive, se comprometeu a impor até pena de morte para os traficantes e, segundo o presidente eleito, isso não aconteceu. Na verdade, essa é uma promessa de campanha do presidente Trump, que ele chegou a prometer até impor tarifas de até 60% sobre os importados da China. Bem, agora a gente vai ver as repercussões, começando pelo México. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, ela escreveu uma carta para o Trump e ela divulgou o teor dessa carta. Ela disse que não é com tarifas ou ameaças que os Estados Unidos vão resolver o problema de consumo de drogas e também de imigração. Diz que tarifas levam os 2 países ao desemprego e à inflação e prometeu retaliar, prometeu também tarifar os importados, os produtos americanos. Já o presidente do Senado, isso aí já foi ontem, foi logo após o anúncio do presidente eleito Trump, o presidente do Senado, Gerardo Fernandes Noronha, escreveu na rede social dele, no X, disse, que tarifas o México deve impor aos produtos americanos até que deixem de consumir drogas e de comprar, de exportar armas ilegalmente, aliás, de exportar armas ilegalmente para o nosso país. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que teve uma conversa de 10 minutos com o presidente eleito, disse apenas que foi uma conversa boa, uma conversa promissora, e ele disse que destacou para o Trump que o número de imigrantes ilegais que entram pela fronteira com o Canadá é infinitamente menor que o número de imigrantes ilegais que entram pela fronteira com o México. Mas os premiers, como se fossem os governadores das províncias e de grandes províncias do Canadá, das mais importantes, como Quebec e Toronto, eles dizem que uma tarifa de 25% seria devastadora para trabalhadores e um risco enorme para a economia. Já o governo da China disse que é uma medida irresponsável e que ninguém vencerá uma guerra tarifária. Lembrou que Estados Unidos e China assinaram em 2023 um acordo de cooperação anti-narcóticos. Bem, alguns economistas dizem que isso vai ser ruim, isso aí vai prejudicar o crescimento americano, vai aumentar a inflação, porque os importadores americanos vão ter que repassar esse aumento para o consumidor. Mas outros especialistas, outros economistas e até pessoas ligadas ao presidente eleito dizem que isso aí é como se fosse uma tática de negociação. Ele faz essas ameaças e assim ele consegue uns termos mais favoráveis nessas negociações. Lembrando que foi no governo Trump, em 2020, que o próprio Trump, assinou um acordo de comércio com o México e com o Canadá. Amadeu. O professor Vila, os assessores do Trump estão dizendo, não, isso aí é só um blefe.
Como é que pode, professor? A Socorro destacou esse tratado, que foi uma revisão do Tratado de 1994, o NAFTA, o Tratado de Livre Comércio, que teve a revisão especialmente feita pelo Trump. Agora, isso é um problema, que as medidas que ele está adotando, ou deverá adotar, né, diz ele, em relação ao Canadá e o México, que são, junto com os Estados Unidos, que formam esse mercado, né? Ele tinha dito isso na campanha, agora está dizendo que fará, quando assumir o cargo. Vamos ver, isso vai ter problemas. Com relação a expulsar os imigrantes clandestinos ou indocumentados, né, 10 milhões, isso é impossível, dos quais 4 milhões são mexicanos, né? Isso vai ter efeitos de todos os tipos. A questão humanitária, claro que é a primeira delas, e a questão econômica, e por aí vai, e questão geopolítica. Duvido que ele vai fazer isso, é um absurdo, porque não para em pé, é uma ideia absurda. Agora, a questão em relação à China, aí são outros 500. É uma disputa desses dois países aí pela questão do domínio, né, geopolítico do mundo, é uma disputa, isso nós sabemos, né? E aí é o confronto com a China. Em relação, finalmente, ao Canadá, realmente a fronteira é muito tão ampla como a fronteira, até maior do que a fronteira com o México, dos Estados Unidos, mas o número de imigrantes clandestinos são muito pequenos. E, por fim mesmo, a questão das drogas. Só existe tudo isso no México, esse momento de enorme tensão que o México passa nos últimos 30 anos, por causa do mercado de drogas nos Estados Unidos. Se não tivesse a demanda ali, não teria a oferta que vem do México e de outros países, né? Então, isso tem de ser registrado e certamente vai ser registrado pela presidente mexicana, né? Esse é um problema muito complicado. Ô, Ari, tem uma imagem ali que, na edição, que passa o seu amigo Trump. Tão bonita a imagem. Se puder depois passar de novo e congelar pro Ari ver. Tá com bullying. Fazer Qual uma... delas? Hã? Tá com Não, é pro Ari fazer uma selfie com ele. Mas, Ari, o que eu quero lhe dizer é o seguinte. Os americanos com guerra às drogas vêm do Nixon. É quase da minha idade, 72, o Nixon dizia, vamos acabar, não tem mais droga nos Estados Unidos. Aí quando o Reagan, em 83, lançou guerra às drogas, que foi aquele negócio do narcotráfico aqui na América do Sul, na Colômbia, tudo, e de lá para cá, de 70, só aumentou o comércio, o tráfico e claro, o crime, Ari. O crime que mais prospera no mundo hoje, nenhuma multinacional, talvez nem a Coca-Cola, seja tão poderosa quanto os cartéis do narcotráfico. A gente sabe disso. Hoje é uma multinacional, a mais poderosa, está tudo interligado, tudo integrado. Há rivalidades de parte a parte, mas são uma grande organização criminosa que funciona como empresa mesmo. O departamento financeiro, administrativo, de cobrança a gente sabe como funciona especialmente. Faturamento. Agora, eu estava olhando o gabinete do Trump, Socorro, ontem, e eu fiquei arrepiado. Opa, porque o cara da saúde, que é o Robert Kennedy Jr., é contra a vacina. A da educação... Essa aí, para aí. Congela. Isso aí, ó. Que coisa, viu, Ari? Tá um bronzeamento artificial maravilhoso, né? É um negócio... Bronzeamento artificial, você que tá no rádio, pimentão da Nova Ceasa perde. A da educação, né, a McMahon, ela é acusada de negligência e abuso sexual. O Marco Rubio é descendente de cubanos e apoia a deportação em massa de imigrantes, descendente de cubanos. E por aí vai. Tem aquele que a Socorro trouxe, apresentador da Fox News, que vai cuidar da defesa. Um apresentador da Fox News, um falastrão. Acusado também de assédio sexual e outras coisas então, mais. Com um gabinete desse, a gente pode esperar o pior, né? Vamos